Vocês terão acesso à plataforma Result System, ela tem essa carinha que está aqui para vocês na tela, vocês vão entrar com o login e senha de vocês. E essa é uma tecnologia que vocês podem utilizar, como eu já disse, tanto para engenharia de equipe, como para desenvolvimento de pessoas, como para recrutamento e seleção. Então, vocês têm a oportunidade, a partir de hoje, de ter 45 dias de degustação do módulo completo. Então, durante 45 dias, vocês vão poder utilizar todas as interfaces da ferramenta para testar. Depois de 45 dias, quem não quiser assinar, não for assinante da plataforma para a sua empresa, você fica com o módulo básico, onde você pode aplicar o DISC, o gerencial, o pessoal, e pode aplicar mais 3 ferramentas que existe ali dentro, e esse módulo é seu para você utilizar enquanto você quiser aplicar o DISC, tá? Quais são os principais diferenciais dessa plataforma, da Result System? Então, tem outras ferramentas, tem mais de 44 ferramentas, além da pesquisa DISC dentro da plataforma. Tem um treinamento que eu faço ele uma vez por ano, eu estou já organizando para o ano que vem, eu aviso vocês quando tiver, que chama Assessment Day. Dentro dessa ferramenta tem mais de 15 tipos de assessment, de carreira, de comportamento, de gestão de tempo, de psicologia positiva, de linguagem de valorização, N assessment, e aí vocês podem utilizar todos esses além do DISC. Tem também muitas ferramentas gratuitas para quem é assinante do módulo Master. Então, tem ali quem trabalha com coaching, com mentoring, com consultoria, tem espaço para vocês controlarem sessões, ter interface com o cliente de vocês, vocês lançam o cliente pode acessar de qualquer lugar do mundo que ele tiver, ele vai ver a sessão dele, ele vai ver as tarefas, ele vai ver os compromissos que ele colocou com você em agenda. O nosso relatório DISC tem mais de 30 páginas, gráficos, índices exclusivos, a possibilidade do feedback aí 360 para vocês conseguirem utilizar. O design ele é amigável da plataforma, né? Com uma linguagem objetiva, acessível. Qualquer pessoa que acessar ali vai conseguir utilizar essa plataforma. Os relatórios de feedback vocês conseguem extrair de maneira independente, ou seja, vamos supor, a Cris foi lá e fez o DISC dela. E ela convidou algumas pessoas do trabalho para fazer o feedback, mas ela também queria um feedback pessoal em relação ao comportamento dela. Ela pode separar 2 relatórios de feedback. Fazer esses convidados pessoal para um feedback pessoal e os convidados da empresa para um feedback profissional. E ela pode separar a extração desses relatórios para ela conseguir fazer o programa de desenvolvimento com habilidades e objetivos em separado. Vocês conseguem extrair isso de maneira independente. Além de mapear aí o perfil comportamental dos cargos e fazer o cruzamento do perfil dos colaboradores. Então, dentro dessa plataforma, a gente consegue mapear os cargos, quais são as competências comportamentais que nós precisamos para aqueles cargos, e cruzar com o perfil das pessoas que estão ocupando esses cargos, né? Vamos supor que eu trace aqui, que eu puxe uma função gerente de operações. E aí eu vou mapear todas as competências comportamentais que tem. Eu pego o perfil da Lise e vou cruzar com o gerente de operações. Ele vai mostrar para mim quais são as habilidades que ela possui, todas as pontuações, o que ela tem de excedente e o que precisa ser desenvolvido. Então, você consegue desenhar um processo de desenvolvimento e dar feedbacks muito assertivos para aumentar a aderência da pessoa àquela função, àquele cargo, tá? Reforçando o módulo de degustação, que é esse completo, fica com vocês por 45 dias, a contar de hoje, da data da conclusão da nossa formação. Ele tem essa carinha que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver aí o rostinho de vocês,
Tem do lado esquerdo todas as ferramentas, então vocês conseguem puxar convite para ferramenta, análise de cenário, âncora de carreira, balanço de realização, vocês conseguem usar Canva. Quem trabalha com psicologia positiva pode usar forças pessoais, ganhos e perdas, tem um universo de desenvolvimento humano dentro da plataforma sistematizado para que vocês possam utilizar. Aqui é um exemplo para vocês de uma ferramenta muito conhecida, né? Quem trabalha com coaching chamada Roda da Vida, ela já é toda sistematizada, você vai conduzindo pela própria plataforma com o teu coach, com o teu cliente, e ele vai colocando ali, e isso fica armazenado dentro do programa de coaching dele, ele tem acesso por tempo indeterminado ao programa de coaching dele, você não precisa ficar realizando, criando sumário, criando relatório, criando um monte de coisa para entregar depois, a pessoa acessando a plataforma, ela consegue ter essas informações. Temos o assessment, linguagens de valorização dentro da plataforma. Quem conhece esse termo, linguagem de valorização? Ou quem já fez algum trabalho nessa área? Ninguém? Quem conhece? Deixa eu deixar a telinha maior para eu ver vocês aqui. Tá. O linguagem de valorização, vou explicar um pouquinho para vocês o que que é. Todos nós temos aí 5 linguagens de valorização. Esse assessment, ele foi baseado no livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Ele escreveu, o primeiro livro dele foi lançado em 1992, e tinha esse título, né, As 5 Linguagens do Amor, e vendeu mais de 10 milhões de cópias assim que ele foi lançado. Só no Brasil, mais de 1 milhão de livros vendidos. E isso ajudou muito as pessoas a se relacionarem melhor. Então, dentro dessa plataforma, você consegue utilizar tanto para relacionamentos pessoais quanto para o trabalho. O assessment que nós temos de linguagem de valorização, ele é pessoal e para o trabalho. Então, você consegue ver todas essas forças. Aqui eu vou deixar até para vocês, ó, na nossa telinha, algumas indicações de leitura, quem quiser se aprofundar nisso. Então, o Gary ele escreveu sobre as 5 linguagens do amor, as 5 linguagens de valorização pessoal no ambiente de trabalho. Eu utilizo muito essa literatura nos programas de desenvolvimento que eu faço com líderes, com executivos. Lembra que nós conversamos na nossa terceira aula que a maior parte dos líderes, eles têm muita identificação, na maior parte das vezes, com orientação para resultados? Lembra que nós falamos disso? E aí, normalmente, um dos pontos de desenvolvimento é a parte de relacionamento. Esse segundo livro que está na tela de vocês aqui, As 5 Linguagens de Valorização no Ambiente de Trabalho, é uma literatura super interessante para quem quer desenvolver essas soft skills relacionais. E quais são as 5 linguagens de valorização que nós temos? Tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico, eu até deixo apropriado aqui, porque no ambiente de trabalho a gente tem que saber se portar, inclusive com a forma que a gente se relaciona, a gente já conversou um pouco sobre isso, a forma que a gente toca as pessoas no ambiente. Palavras de afirmação e presente. Todos nós temos os 5, mas qual é a diferença? Nós temos intensidades diferentes dentro dessas linguagens de valorização. Ele vai estar lá na plataforma para vocês preencherem, para vocês conseguirem mapear de vocês, quem quiser, né, fazer, quem quiser conhecer sua linguagem de valorização, façam, conheçam, é importante. A gente consegue aplicar isso através da plataforma também para crianças, né? Quem trabalha em consultório, clínica com crianças, vocês conseguem utilizar esse assessment aqui para crianças, psicopedagogas, pedagogas, psicólogas, clínicas que querem trabalhar os pititiquinhos, vocês conseguem fazer isso, inclusive para dar feedback para os pais, né? Para os pais saberem como trazer àquela criança o reconhecimento que ela busca, que ela precisa. Então, é um assessment muito legal que eu super indico e vai estar disponível para vocês. O que nós temos também aqui de assessment dentro da plataforma que vai ficar disponível para vocês?
o assessment de forças pessoais, tá? Quando a gente fala de psicologia positiva, nós estamos falando principalmente de forças e virtudes. Essa primeira foto que vocês estão vendo aqui é o Mark Seligman, tá? Ele é considerado aí o pai da psicologia positiva. Tem um livro dele que é esse que tá para vocês na telinha aqui, chamado Florescer. Eu super indico para quem quer trabalhar com florescimento. Quando a gente fala florescimento, então na psicologia, vocês já sabem, né, que a gente conversou isso na segunda e na terceira aula, que a gente tem uma linha, vamos pensar desde a disfunção até a alta performance. Alguns psicólogos, a psicologia clínica, ela trabalha no quê? Na disfunção para conseguir efetivamente curar as pessoas através da fala, das ferramentas, através das técnicas que esses psicólogos eles são capacitados para fazer. A psicologia positiva, ela pode ser aplicada por qualquer profissional, não só pelo psicólogo. Qualquer profissional habilitado. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não posso ler um livro e sair aplicando psicologia positiva. Não funciona assim. Mas a psicologia positiva, ela pega da função para a alta performance. Então, o indivíduo está bem, ele está saudável, ele está funcional. A psicologia positiva leva para onde? Para alta performance, para o florescimento. Então, vocês podem usar essa ferramenta, o assessment de forças pessoais e o assessment de positividade e bem-estar para os programas de desenvolvimento, para os programas de autoconhecimento que vocês querem trabalhar alta performance, tá bom? Tem um outro livro que eu quero deixar de indicação aqui para vocês também, que é um livro chamado Flow. Esse livro, tanto o Flow quanto o Gestão Qualificada, que é um livro maravilhoso, é desse segundo autor aqui, ó, Mihaly Csikszentmihalyi. É difícil o nome dele, mas é fácil quando vocês procurarem para estudar, buscar essa teoria, porque ele é uma das figuras de referência da psicologia positiva, tá? O Mihaly, ele é autor da teoria do flow, e os livros que falam da teoria do flow, que tem aplicabilidade para a empresa, de gestão, de formação de times, de desenvolvimento de times para alta performance, o Mihaly tem uma literatura vasta sobre isso para quem quer se aprofundar e aprender mais sobre isso. E o que é interessante dividir com vocês, que tanto o Seligman como o Mihaly, eles defendem que o melhor caminho para engajamento é o flow. O que é flow? Alguém aqui sabe o que é estado de flow? Já ouviu alguma vez falar sobre isso? Já? Ótimo. Então, o Já estado também. de Beleza, o estado de flow é quando a pessoa ela se engajou tanto naquilo que ela está fazendo, ela está tão identificada com aquilo que ela está fazendo, que ela não consegue perceber o tempo passar. Ela se engaja, ela se motiva, ela mergulha naquilo que ela está fazendo e ela utiliza todas as forças pessoais dela. Né? Eu não vou me aprofundar com vocês aqui na psicologia positiva, porque isso é um universo à parte, tem uma formação só de psicologia positiva, mas quando a gente fala de forças pessoais, nós estamos falando de colocar o nosso melhor na ativa. Todos nós temos uma assinatura pessoal, que são as 5 maiores forças que compõem os nossos resultados. Quando nós conseguimos utilizar essas forças, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente pessoal, nós entramos em estado de flow. E o estado de flow, a gente perde consciência do tempo, né? A gente está ali fazendo algo que a gente mergulha tanto, que a hora que a gente vê, a gente fala, meu Deus do céu, são 6 horas da tarde, eu nem vi o tempo passar, como esse dia passou rápido. Eu estava tão inserida nisso aqui que eu não percebi. Nossa, eu fiquei 2, 3 horas aqui olhando lendo, estudando, montando esse projeto, eu nem vi o tempo passar. Provavelmente você entrou em estado de flow. É alguma coisa que utiliza as tuas forças pessoais
E quando você faz esse uso, você perde consciência de tempo e você consegue mergulhar profundamente e utilizar as tuas melhores forças dentro disso, tá bom? Então, aqui eu quero deixar a indicação desses livros para vocês, que nós precisamos olhar com bastante carinho e quem quiser se aprofundar é oportunidade e indicação para vocês de literatura. Tem o Positividade, tem Ciência da Felicidade, tem uma série de livros. Quem quiser printar essa telinha para vocês guardarem, printem, né? Quem gosta de ler, quem gosta de estudar, como eu. Se deixar, eu fico 10 horas só nessas indicações de literatura, porque é aqui que eu entro em flow, é na indicação de estudo que eu gosto de fazer isso. Mapa de forças pessoais. Onde a gente gera esse relatório, lá na plataforma, nós vamos ter também um mapa dessas forças pessoais e vocês vão ver as pontuações de vocês. E vai aparecer para vocês na assinatura pessoal as 5 maiores pontuações. Então, todas as forças, ó, perseverança, perspectiva, criatividade, originalidade, as 24 forças pessoais, ao todo são 24, elas são agrupadas entre virtudes. Então, são 24 forças e 6 virtudes. E elas são divididas dessa forma. Através dos relatórios, você consegue ver quais são as virtudes que você tem, quais são as forças de maior pontuação. Você pode trabalhar com time, você pode trabalhar com líder, você pode trabalhar com jovem, você pode orientar a carreira, você pode fazer muitas coisas a partir dessa ferramenta. Dentro da plataforma, vocês vão ter acesso também ao Assessment Tétrade do Tempo. É um queridinho que eu amo, né? Acho ele muito relevante, porque ele fala justamente de uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje, que é a dificuldade de se organizar. E sem organização, com o volume de demanda que existe hoje no mundo, a pessoa não consegue performar se ela não fizer isso. Então, o Assessment Tétrade do Tempo ele é baseado no livro do Christian Barbosa, da Tríade do Tempo, foco do Daniel Goleman e os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O que a gente consegue observar nesse relatório? Ele nos dá um resultado onde nós conseguimos identificar como está a alocação de tempo daquela pessoa hoje. Dentro de todos os programas, seja de mentoring ou coaching que eu conduzo, pessoal, eu uso essa ferramenta. Porque a pessoa precisa dominar a competência de organização pessoal, de administração do seu próprio tempo, para ela conseguir dar andamento naquilo que ela faz e ter o tempo adequado de execução de cada coisa. Então, dentro da tétrade do tempo, o que é a tétrade? É a divisão em 4 partes do nosso tempo. O que é importante, o que é circunstancial, o que é urgente, o que é interruptivo. Então, à medida que nós respondemos esse assessment, nós conseguimos medir e disponibilizar um relatório para vocês, onde vocês vão ver, vão observar como está o uso do tempo de vocês. O ideal é que o tempo importante, que é o verdinho, ele esteja sempre a partir de 40% para cima, para a pessoa estar produtiva e bem posicionada. Tá? Quem usar depois e quiser tirar dúvidas, quiser saber como é que tá o seu, manda lá no grupo que eu respondo para vocês. Quando vocês fizerem, manda um print. Eu dou uma devolutiva para vocês do que tá lá no grupo, do que vocês me mandarem, ok? Temos o âncoras de carreira, que é esse que eu falei para a Fabi, que ela pode utilizar, né, nas orientações de carreira, pré-vestibular, na ajuda da escolha de uma carreira. O assessment âncoras de carreira, ele foi baseado no livro Identidade Profissional, do Edgar Schein, tá? O conceito de âncoras de carreira, ele surgiu originalmente de um estudo que o Edgar ele conduziu para compreender melhor a evolução das carreiras administrativas. Essa era a ideia dele. E como as pessoas aprendiam os valores e os procedimentos das empresas. Ele queria entender como é que as pessoas poderiam ter mais aderência aos valores da empresa, aquilo que a empresa oferecia, né, a partir das âncoras de carreira. E dentro dessa obra, esse termo ficou muito cunhado, ficou muito forte, âncora de carreira, e ele surgiu do autoconceito, que começa aí a funcionar cada vez mais como um sistema de orientação de âncora dentro desses processos de âncora de carreira. E aí a gente tem que começar a ter a percepção também
do que é importante para a pessoa e do que não é importante para a pessoa. Quando a gente fala de âncoras de carreira, nós temos 8 âncoras. Deem uma olhadinha aqui. Quais são elas? Competência em gestão geral, autonomia e independência, segurança e estabilidade, criatividade empreendedora, serviço e dedicação a uma causa, puro desafio, estilo de vida e competência técnica funcional. Quando nós mapeamos a âncora de carreira da pessoa, a gente pode utilizar isso também cruzando com o mapa de compatibilidade profissional. Então, vamos dar uma breve olhadinha aqui como é que isso fica. Quem tem competência técnica funcional mais forte, normalmente está mais dentro do perfil analítico e se casa mais com as necessidades de carreira que a gente vê dentro do quadrante azul, com esses motivadores. Olha onde está a competência em gestão geral. Entre aqui a influência e a dominância, mais próxima da influência e da dominância. Autonomia e independência, dentro dos perfis mais orientados para resultados e tarefas. Então, vocês vão cruzando essas informações. Segurança e estabilidade, entre o analítico e o estável, as profissões que conseguem obter mais essa âncora. Criatividade empreendedora, ela fica aqui no D mais para cima, quase chegando no I. Vocês estão percebendo aqui? Então, na parte superior da dominância, a criatividade empreendedora, ela é bem latente o uso dessa âncora. Serviço e dedicação a uma causa está muito atrelado ao estável. E se a gente olhar também, né, os perfis, as profissões dentro dos perfis estáveis, nós já vimos na aula passada que tem bastante profissão linkada com isso. Puro desafio, olha, na dominância pura, a gente sabe que os dominantes, eles têm essa orientação mais para o desafio, e isso motiva por conta de todas as questões que eles podem colocar em prática. Então, puro desafio fica aqui na dominância mais pura. Estilo de vida mais próximo da influência e da estabilidade. Então, quem trabalha com orientação de jovens, orientação de carreira, o que vocês podem fazer? Usem unidas essas duas ferramentas, o mapa de compatibilidade profissional com as âncoras de carreira para vocês fazerem o direcionamento dos orientados de vocês, dos clientes de vocês, ok? Pontinhos importantes, o que vocês terão aí disponível nesses 45 dias dentro da ferramenta para vocês e depois quem for assinante, né? Eu sempre falo, gente, aproveita os recursos gratuitos do módulo profissional, porque tem gente que chega depois dos 45 dias e a pessoa não fez uma pesquisa para ela mesma, eu fico morrendo de dó, porque com tudo isso disponível para a pessoa utilizar e ela saber mais dela, às vezes ela não consegue priorizar para fazer. Então façam para vocês. Eu fico muito frustrada com isso, porque uma das minhas forças que estão lá em cima, nas 5 que eu falei para vocês de psicologia positiva, é amor ao conhecimento. Aí eu vejo o conhecimento disponível e a pessoa não usa a taquicardia da trainer olhando o negócio. Falando, ai, por que a pessoa não pegou? É porque às vezes não é a força da pessoa, eu compreendo, mas só trazendo isso aqui para vocês, tá? Então, quais são as ferramentas que vocês vão ter? Mais de 46 ferramentas e assessments, e 40 gratuitas com a logomarca da empresa, da marca de vocês nos relatórios para quem for assinante. Então, tem PDI, tem ferramenta de objetivos e metas, tem matriz 5W, 5H, tem cadastro e acompanhamento de cliente, tem agenda de controle de tarefa, tem diário positivo para quem quer trabalhar com psicologia positiva, tem ferramenta para vocês mapearem valores, tem análise SWOT, tem linguagem de valorização, tem tétrade do tempo, tem ganhos e perdas, tem modelo Canva para você usar com o seu, com o teu cliente, com os times que você está desenvolvendo, tem processamento cerebral, como a pessoa aprende melhor, tem processamento cerebral na saúde, como a pessoa pode utilizar isso. Tem mural dos sonhos, tem visão de vida e carreira. Quem trabalha com carreira, por favor, pelo amor de Deus, usem visão de vida e carreira. Eu amo essa ferramenta. Eu acho que traz uma clareza para a pessoa em relação ao posicionamento dela na visão de vida e carreira, unida com âncoras, unida com mapa de compatibilidade profissional, porque é tão triste quando a gente vê a pessoa perdida, o adulto perdido já, porque ele não foi orientado.
na juventude dele, no momento adequado, a gente pega esse adulto, a gente consegue acolher e desenvolver ele com ferramentas que são muito potentes para conseguir dar esse direcionamento. Então, tem um mar de ferramentas, olha aqui, tudo isso para vocês poderem utilizar. E o relatório, ó, acesso ao módulo Company Master. Qual é o valor da assinatura para quem quiser assinar? R$ 79,90 por mês. Né? Eu indico quem assinar, quem utiliza. Não precisa assinar, e daí você não vai falar para todo mundo comprar, não. Só compre se você for usar. Por que comprar se você for usar? Para que você vai comprar uma coisa que você vai deixar encostada e não vai utilizar? Seria bom para a gente, mas não seria bom para vocês. E isso a gente não estimula dentro do Instituto CAS. Por quê? Porque nós queremos fidelizar os nossos clientes. Então, vocês assinem se vocês forem utilizar as ferramentas, se vocês testarem, se vocês tiverem volume para fazer isso dentro do ambiente de vocês. Também tem aqui, ó, o perfil básico. Quanto custa o perfil básico para eu aplicar para o processo seletivo, módulo Company? R$ 44,70. Mapeamento de perfil do grupo, R$ 89,40. Perfil pessoal, R$ 62,58. Perfil gerencial, R$ 89,40. Feedback comportamental, R$ 35,76. Nós vamos passar para vocês a tabela de preço disso. Por quê? Porque quando... Esse aqui é valor para analista comportamental, tá? Quando vocês forem formular o preço de venda das soluções de vocês, vocês já incluem o custo da plataforma. Dário, eu não quero assinar, mas eu quero aplicar. Tudo bem, você pode aplicar, não tem problema nenhum. Você pode aplicar pelo seu módulo, se a ferramenta tiver no seu módulo. Nós temos analistas que no módulo que eles ficam, que é o básico, não tem algumas pesquisas, mas eles querem aplicar em programas de desenvolvimento que eles vão fazer. O que eles fazem? Eles mandam um WhatsApp para a gente. Ai, Dari, queria aplicar essa ferramenta, esse assessment aqui, mas eu não tenho volume para fazer isso. Eu tenho um cliente a cada 4 meses, a cada 6 meses que usa essa ferramenta. O que a gente faz? A gente passa o valor de analista para a pessoa. E para aplicar isso aqui são 10 créditos. A pessoa faz o Pix do 10 créditos e a gente manda a ferramenta para o cliente dela e manda o relatório para a pessoa fazer a interpretação, tá bom? Objetivos e resultados esperados quando a gente vai trabalhar com engenharia de equipe. Lembrando, o que é engenharia de equipe? É cruzar um perfil que hoje nós temos com uma vaga, né, que nós estamos aí desejando, ou uma área que já temos o perfil traçado. O que a gente consegue fazer? Mapear o perfil comportamental e as habilidades desejadas para esse cargo, fazer o cruzamento desses perfis, colocar as pessoas certas nos lugares certos através desse trabalho, aumentar a produtividade individual e da equipe através desse cruzamento de informações. A gente consegue também fazer trabalhos para reter melhor os talentos, para aumentar os resultados organizacionais dentro da empresa, com o objetivo de diminuir o turnover, né, os custos rescisórios, a falta de aderência dentro dos processos. Sempre que a gente for conduzir algum processo dentro de empresa, é importante que a gente faça sensibilização, que a gente explique para as pessoas o que nós estamos conduzindo, qual é o objetivo daquele programa, por que nós estamos levando esse programa para a organização. E como analistas comportamentais, tem alguns cuidados que nós precisamos ter quando nós formos sensibilizar aí o DISC para implementar dentro de empresas. Então, sensibilizar os colaboradores antes de convidar para fazer as pesquisas, explicar para eles como é que se responde esse questionário, né? Garantir aí o direito de privacidade das pessoas. Algumas pesquisas são mais expositivas, então não abrir isso para todo mundo, ter esse direito de privacidade já alinhado com a empresa. Além de dar o treinamento, o que é importante também que vocês façam aí como desenvolvimento? Prever encontros de acompanhamento para tirar dúvida, para estimular o uso das funcionalidades dessas pesquisas dentro dos seus clientes, tá? Quando vocês forem conduzir isso para os clientes, é legal vocês terem esses cuidados para vocês terem um melhor aproveitamento. Quando vocês forem fazer uma engenharia de equipe, vocês vão ter autonomia para criar e mapear cargos dentro da plataforma. Então, vocês vão ver essa carinha aqui para mapear os cargos que vocês desejarem. Vamos supor que vocês coloquem lá
gerente comercial dentro da empresa Instituto CAS. Vou mapear. Qual que é o rostinho que eu vou ver? Eu vou ver esse rostinho aqui, ó. O mapeamento ele é feito de forma clara e objetiva para que vocês consigam conduzir com os responsáveis pela vaga quais são as pontuações ou a performance esperada dentro de cada uma das habilidades. Vamos supor que vocês escolham dinamismo. Vocês vão conseguir passar aqui com a pessoa que está conduzindo, que está mapeando essa vaga, qual é as características de dinamismo que a gente está trabalhando. E é importante que vocês observem também, aqui no canto ó, superior, deixa eu até pegar um apontador de laser, aqui no canto superior direito, tem um desabilitar o movimento automático de antagonismo das habilidades. Se eu coloco que sim, eu posso chegar os dois cursores para qualquer nível, para qualquer intensidade comportamental que eu desejar. Se eu colocar que não, o que acontece? Estabilidade e dinamismo são habilidades opostas, antagônicas. Então, eu pedi, por exemplo, que uma pessoa tenha 80% de estabilidade, naturalmente o dinamismo ele cai para 20%. Por quê? São habilidades antagônicas, tá? Que vocês vão trabalhar. Se eu desabilito o cursor para o movimento automático de antagonismo, eu posso colocar 80% para estabilidade e 80% para dinamismo. Por que nós não recomendamos, como especialistas, que seja feito isso? Nós já presenciamos, dentro de empresas que nós conduzimos processos e programas de engenharia de equipe, as pessoas quererem tudo, né? Intensidades altas comportamentais de perfis complementares, e aí no final o perfil que a pessoa está buscando ele é inexistente. A gente sabe que uma pessoa não domina tudo, então a gente tem que ter uma excelente inteligência para a composição de times. Para fazer essa composição de times, a gente precisa ser excelente nisso. Como ter essa excelência nisso? Compreendendo as habilidades diferentes. Quando nós trabalhamos nesse mapeamento, então ele vem agrupado para vocês aqui, vai passando cada fase, nós conseguimos ao final ter um perfil que nós estamos buscando. Então, para a vaga de gerente comercial, um exemplo, tá, gente? Isso aqui não é real, é só um exemplo. O perfil geral que nós estávamos buscando era o perfil influente estável. Aparece para a gente o mapa de habilidades e o gráfico de composição desse perfil. Você vai ter um do ladinho do outro aqui. Ah, fez sentido, é isso mesmo que eu estou buscando. O que eu vou fazer? Eu vou salvar esse mapeamento. Salvei esse mapeamento, eu vou conseguir visualizar se as pessoas que hoje estão na função estão compatíveis ou não com o cargo. Vamos pensar que a primeira pessoa seja o Luiz Lintz. Ele é um perfil influente dominante. Vai aparecer aqui para mim a compatibilidade dentro do cargo. Aqui a gente tem uma tabela, ó, comparar perfis do cargo vendedor interno. Vendedor interno, qual foi o perfil traçado que aparece no ranking para mim? Influente dominante. Então, eu tenho aqui um total de 6 pessoas, do Luiz até o João, com os determinados perfis deles. Desde o influente dominante até o estável analítico. A plataforma me dá os índices de compatibilidade, tanto individuais de análise como de compatibilidade geral. O que nós consideramos uma compatibilidade geral aceitável? Acima de 70%. Tudo que está abaixo de 70%, vocês vão ver que vão ficar numa cor diferente aqui. Ele vai variar no sistema de farol de verde, com alta compatibilidade, amarelo, uma compatibilidade média, e vermelho, compatibilidade baixa. Dari, eu tenho uma pessoa numa função e ela está com uma compatibilidade média dentro do cargo dela. O que eu posso fazer? Nós vamos identificar os gaps que precisam ser desenvolvidos. Então, dentro do mapa de compatibilidade, aqui nós temos ó, o mapa da Daiane Pimentel. Vamos pegar esse caso da Daiane Pimentel. Olha aqui, ela tinha 5,23% de aderência dos comportamentos em relação ao cargo de vendedor interno para um perfil influente dominante, tá vendo?
Quando a gente chega aqui nesse mapa de compatibilidade, o que a gente consegue ver? O mapa da Daiane Pimentel, o verde, onde é mais preenchido, aqui no analítico estável. O mapa do cargo, aonde é o mapa do cargo? Azulzinho. O que é mais pedido dentro do mapa do cargo? Os principais pontos de desenvolvimento que vocês vão ter que trabalhar com esse candidato. Então, isso já vem para nós, já demonstra para nós quais são os cargos. E quando a gente conduz um programa de engenharia de equipe, a gente tem acesso a um board onde nós conseguimos ver os principais índices de resultados do trabalho. Então, por exemplo, compatibilidade de perfis por departamento, a gente consegue ver. A gente consegue ver o número de colaboradores e aí o índice de aproveitamento das principais habilidades, por exemplo, nessa área estaria baixo, somente 11% das habilidades estariam preenchidas. Nós temos uma série de indicadores que vão mostrando aqui para a gente como está o indicador daquele departamento, daquela área. Compatibilidade, o índice de positividade e bem-estar, então em 38,46, 63% o índice de compatibilidade bem-estar e de compatibilidade alta e de positividade e bem-estar, ó, média, tudo isso, né? Todos esses indicadores nos dão entradas para programas de desenvolvimento, para ajustes que nós precisamos fazer. E para o indivíduo, a gente consegue ir classificando, por exemplo, dentro de uma telinha aí de recrutamento e seleção. O que a gente consegue ver? Após o cruzamento do mapeamento da pessoa, com cargo, com perfil, se eu estou usando para recrutamento e seleção, a pessoa respondeu o DISC, submeteu o currículo dela, ela pode fazer tudo isso dentro da plataforma. A pessoa respondeu o DISC, o próprio sistema, Result System, ele já cria o ranqueamento dos perfis mais adequados. Aqui já é uma pré-classificação de aderência comportamental dos perfis para vocês recrutadores. O que isso quer dizer? Que de acordo com o perfil da vaga que vocês mapearam e o perfil dos participantes do processo, a primeira pessoa que tem a maior probabilidade de aderência comportamental é a Gabriela. O segundo, Matheus. O terceiro, Mário, ele já ranqueia para você. E aí, a partir daí, as pessoas vão respondendo, você pode atualizar o ranking. Atualizou o ranking, você quer abrir o perfil para ver, vai aparecer aqui para você quais são os candidatos com maior compatibilidade. Então, o índice de compatibilidade geral vai mostrar para você a pessoa mais aderente à vaga. Você clicou, ele vai mostrando, o Marcel, ele tem 83% de aderência. O Ralph, ele tem 77% de aderência. Se vocês observarem, as aderências aqui, ó, elas começam a ficar verdinhas em 70%. Até 50% elas ficam amarelas e abaixo de 50% elas ficam vermelhas para recrutamento e seleção. E aí vamos supor que você tenha escolhido um candidato, cruzou a vaga, contratou esse candidato. O que você pode ter ao final, quando você cruza as tabelas, tanto na engenharia de equipe quanto no recrutamento e seleção? Tabela de pontos fortes exigidos pelo cargo e a pontuação apresentada no perfil do candidato. Então, vamos supor que seja a Daiane que nós falamos para vendedor interno. Lembra do perfil que nós passamos ali? Senso de urgência foram os pontos mapeados. Esses pontos que estão na primeira coluna são os pontos fortes mapeados para a vaga. Então, esta vaga, este cargo, essa função exige isso aqui. Senso de urgência, pontuação exigida, 90. Pontuação da Daiane, 24. Existe um gap, uma diferença de 66%. Então, esse seria um ponto de desenvolvimento da Daiane. Persistência, quanto que exige? 80. Colaborador, quanto ele apresenta? 85. Qual é a diferença? 5 pontos. Então, ele está compatível, congruente. E aí, vocês conseguem analisar competência a competência, habilidade a habilidade, para que vocês possam efetivamente ter a diferença entre o que o
candidato apresenta e a pontuação que o colaborador apresenta. E a partir daqui, vocês conseguem ter um quantitativo de desenvolvimento para cada uma das habilidades, seja superior ao que a pessoa apresenta ou inferior ao que o cargo pede, para vocês trazerem essa congruência, tá bom? Então, essas são possibilidades que vocês têm dentro dos módulos profissionais aí de vocês. Dentro do módulo profissional, você tem acesso à ferramenta, ou às assessments, através dos créditos que eu mencionei para vocês. Vocês compram os créditos e fica disponível na plataforma para vocês. E aí, vocês podem mandar para os clientes de vocês, se for pessoa física, é um módulo para cliente, ou se for pessoa jurídica, os módulos empresariais, vocês podem conduzir o desenvolvimento desses trabalhos, desses programas, desses assessments, através da plataforma com a interface que vai dar tanto possibilidade para você quanto para o teu cliente acompanhar em tempo real esse desenvolvimento. Um resuminho para vocês dos valores aqui, mas tudo isso vai chegar para vocês no e-mail, no grupo, para vocês terem. O perfil DISC gerencial, ele usa dentro da plataforma aí o relatório com 40 páginas, o estilo de liderança, com feedback 360, sem créditos em reais, isso sai por R$ 89,40. Isso aqui é o valor para analistas comportamentais, tá? Para vocês, analistas comportamentais formados, quando vocês forem utilizar. Só o feedback 360, quero aplicar um adicional, R$ 35,76. Perfil DISC pessoal, sem feedback, R$ 62,00. Perfil DISC básico, para um recrutamento e seleção que eu quero fazer, R$ 44,70. Um mapeamento de cargo, quero mapear um cargo para cruzar com um perfil, R$ 35,76. Quero o ecossistema todo do processo seletivo, desde o mapeamento de cargo até as pesquisas DISC para eu poder fazer aderência, R$ 214,00. Esse aqui é um valor de um processo seletivo completo, com 4 DISCs para vocês cruzarem dos 4 candidatos ranqueados com o maior índice de probabilidade de sucesso para vocês, tá bom? Dicas e estratégias de sucesso aí para vocês conseguirem utilizar a plataforma. Então, vocês conseguem pesquisar o que vocês têm em mão, usem, né? Em primeiro lugar, apliquem em vocês, coloquem aí no dia a dia de vocês o que vocês precisam, primeiro experimentem em vocês, criem experiências de forma gratuita para as pessoas, com os assessments gratuitos que vocês têm nesses primeiros 45 dias para vocês praticarem. Enriqueçam as experiências dos clientes de vocês aí com bônus, com outras ferramentas que existem dentro da plataforma que não vai impactar no custo final de vocês e que vocês podem colocar para desenvolver e gerar essa riqueza, essa experiência dos clientes. Pratiquem a devolutiva, gente. Se posicionem nesse mercado desde o início, praticando a devolutiva comportamental, que isso é bem importante, né? Crie experiências de workshops, de palestras, de treinamentos, de sessões individuais para vocês entenderem onde vocês se encontram melhor. Explorem os campos, os temas específicos dentro dos relatórios DISC, construam aí parcerias com outros patrocinadores, com empresas, com especialistas, para que vocês possam levar essas ferramentas. Utilizem os seus pontos fortes, as suas forças pessoais para criar essas possibilidades. Minimizem os pontos limitantes e de desenvolvimento de comportamento dentro daquilo que vocês fazem, né? Dentro daquilo que vocês podem levar de experiência. E apostem sempre na complementaridade dos perfis. Isso é muito importante, tá?